eu fiquei um pouco impressionado, porque raras vezes na história eleitoral brasileira um candidato importante a presidente da República cometeu um erro desse padrão, né? Um erro impressionante. Primeiro, essa coisa inusitada de um candidato querer debater com um humorista. Isso é algo, do ponto de vista de uma política de campanha, de riscos gigantescos e benefícios duvidosos. Segundo, que é o mais importante, o comportamento do Ciro, né? O Ciro deu um tiro no pé com uma bazuca. Basta ver as repercussões nas redes sociais. Basta ver as repercussões nas redes sociais. Ele revelou ali um comportamento absurdamente autoritário, arrogante, interrompendo todo o tempo o Gregório do Vivier, fazendo insinuações, entrando em armadilhas que ele próprio plantava. Foi um negócio constrangedor, né? Foi o evento de maior repercussão nas redes na semana passada. Continua até hoje, né? E Continua. muito Está negativo. nos trends aí uns 4 dias. Claro, e muito negativo para o Ciro Gomes, mas muito negativo. E é uma pena, eu vou te dizer, ao contrário de muitos, eu vejo o Ciro com os olhos fundamentalmente positivos. O Ciro é embora uma trajetória política errática, ele tinha tudo para ser uma grande liderança nacional. Ele tem cultura política, ele tem inteligência, ele tem experiência, ele é um cara corajoso, teve um papel importante nos governos petistas, não faltou ao PT e ao Lula nos piores momentos, que foram exatamente a crise do mensalão, e mesmo a luta contra o golpe dado contra a presidenta Dilma Rousseff. Mas depois disso, ele enveredou por conta, me parece, não é? Por conta de uma sede de protagonismo, de uma vaidade narcísica, ele enveredou por um caminho que solapou a si próprio. Ninguém precisou fazer nada contra o Ciro. Ele foi dinamitando o seu próprio caminho, assumindo uma postura, aos poucos, de linha auxiliar do bolsonarismo, né? É o que vai se falar da postura dele nesse debate. Quer dizer, quando perguntado pelo Gregório de Vivier sobre os desdobramentos da campanha, ele diz: eu vou disputar o segundo turno contra o Lula. Vê que curioso, eu vou tirar o Bolsonaro e disputar contra o Lula. O inimigo principal dele é o Lula, não é o Bolsonaro. Porque se ele vai disputar o segundo turno contra o Lula, ele vai querer os votos do bolsonarismo contra o Lula. É a única maneira dele se viabilizar, não é? A única maneira de vencer o Lula, se ele hipoteticamente vai retirar o Bolsonaro da disputa, é ter o voto dos bolsonaristas contra o Lula. Ou seja, ter o voto da direita e da extrema-direita. É uma coisa assustadora, né? Porque ele podia repetir o discurso de 2018. Não, eu vou tirar o Lula do segundo turno, porque eu sou a melhor solução da esquerda para enfrentar o Bolsonaro. O que tem mais chance de vencer o Bolsonaro no segundo turno? Seria uma mentira, mas ele poderia dizer isso. Eu tenho um programa mais avançado. Não, ele quer tirar o Bolsonaro para enfrentar o Lula. Então, essa lógica que o Ciro assumiu de que seu inimigo principal é o Lula destruiu a vida política dele. Claro, a política às vezes dá cambalhota para cima, para baixo, ele pode reencontrar seu caminho, recuperar espaço na vida do país. Não está aí o próprio Alckmin, que é um morto-vivo, virando vice do Lula. Tudo pode acontecer nessa vida, né? Mas o Ciro, ele se autobloqueou. Isso é ruim para a esquerda, isso não é para ser visto com felicidade. Isso é ruim. Ele é um quadro que, embora não fosse um socialista, embora não fosse um homem de esquerda por tradição,
ele é um, pelo menos no seu discurso programático, ele é um nacionalista, ele é um antineoliberal, ele era, não fosse esta enviesada que teve a vida política dele a partir de 2018, ele era, na conjuntura presente, o vice-ideal do Lula. Ou seja, uma chapa Lula-Ciro, na qual o Ciro retirasse a sua candidatura para compor com o Lula, era o beijo da morte no bolsonarismo? Era a aliança adequada, a aliança entre um candidato de esquerda e um candidato de centro-esquerda? Era a aliança natural? Por uma série de razões, nós não teremos essa aliança. E o Ciro autobloqueou essa possibilidade. Ele, no fundo, está chamando o bolsonarismo para dançar.